Eu não sei se o senhor tem uma notícia diferente. A gente viu aí os resultados aí muito positivos de Araraquara, onde o Edinho fez lá um lockdown, né? Foi firme, foi forte, impediu mesmo que funcionasse o comércio, que funcionasse os serviços, obrigou o máximo possível as pessoas a ficarem em casa e conseguiu baixar o nível de contaminação, né? E agora a gente tem essa situação em geral no Brasil que a gente está vendo bater recordes de número de mortes e também o recorde no número de contaminados. O senhor tem algum dado que nos possa informar aí sobre essa situação? O que o senhor está achando disso? Bom, primeiro a gente precisa entender que o que acontece hoje em termos de casos novos, de hospitalizações e mortes é fruto de um passado. Casos novos é fruto de 14 dias atrás. As mortes, como a maioria das mortes acontece em hospitais, é 14 mais 15, 20 dias para trás. Então, um mês e meio para trás, a morte que está acontecendo hoje. Porque o paciente, ele ali por volta, no dia zero da infecção, você conta mais 3 a 4, começam os sintomas, por volta do 7º, 8º dia, ele precisa ser hospitalizado, e ali ele vai ficar mais 15, 20 dias até morrer. Pode morrer um pouco antes, infelizmente, mas também é por aí. O ciclo, a história natural dessa doença é essa, né? Então, quando eu olho hoje, eu estou olhando, do ponto de vista de mortos, quase um mês atrás. Do ponto de vista de casos, 14 dias atrás. Nós estamos explodindo o número de casos todos os dias. Nessas últimas semanas, nós estamos batendo recorde atrás de recorde. Isso implica que nós estamos numa curva ascendente de casos. Vamos ver quando é que nós vamos ter uma inflexão, que começamos a ter menos casos novos. Até agora não aconteceu isso. Como é que acontecem menos casos novos? Com isolamento social. Sem isolamento social, nós vamos continuar tendo crescimento. Então, a partir do momento que foi decretado esse conjunto de medidas para criar o isolamento social, nós podemos esperar uma redução do número de casos e, bem mais à frente, uma redução do número de óbitos. O que o Edinho fez em Araraquara foi conseguir parar a cidade, diminuir o número de contatos e diminuiu, portanto, o número de infectados. Mas não foi só isso. Ele não fez só lockdown. Eu estou acompanhando de perto, porque em Araraquara nós temos um centro de saúde que é gerenciado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Então nós temos uma parceria muito grande com a secretária de saúde de Araraquara, a doutora Eliana. E temos estado com ela, até sexta-feira fizemos uma live com ela, justamente para divulgar no Brasil. Fizemos uma live na sexta-feira com a Eliana e com um profissional da área de saúde de Portugal. Que Portugal também tem uma história de sucesso. E Portugal ocupou a pior situação da Europa, há bem pouco tempo atrás, fez um lockdown duro e hoje está na melhor situação da Europa. Então nós trouxemos a Eliana e o Jorge, que é esse profissional de saúde lá de Portugal, para contar a história. A história é igual, né? Você breca a infecção diminuindo muito o número de contatos. Paralisa toda a atividade econômica. Mas, mais além disso, põe para funcionar a atenção básica. A atenção básica tem que ter oxímetro, tem que ter teleconsulta, tem 0800 para os pacientes ligarem para a unidade básica de saúde, tem teleconsulta. Todo paciente positivo de Araraquara liga 2 vezes por dia para conversar com o médico da atenção básica, quando não está internado, para acompanhar o caso, para não ficar com medo, para não ficar abandonado em casa. Araraquara tem um programa de testagem imenso, testa todo mundo. Apareceu o sintoma, testa, e testa os contatantes do sintoma.
Então, aquele cara que está com sintoma, testou positivo, você vai pegar os contatantes dele e vai testar os contatantes para descobrir pelo menos mais um caso. E isola, né? Isola. Pede para a pessoa se isolar dentro do possível, nas condições que eles tiverem para se isolar. Se for um caso mais que tem um pouco de sintoma mais forte, tem lá um hospitalzinho de campanha. E conseguiram segurar também com a Santa Casa um certo aumento do número de leitos, mas lotaram os leitos, não só com gente de Araraquara, mas gente da região, porque Araraquara é uma cidade que é polo regional. Então, não estamos falando só de lockdown, estamos falando de um sistema de saúde que se preparou para atender a pandemia. E os resultados são muito bons. Araraquara é um case a ser visto por todo o país, bem de perto. Aí, de repente, você pega o caso do Brasil, São Paulo, etc. Você pega, hoje na Folha de São Paulo tem um resumo do que os estados fizeram. Tudo desencontrado. Cada estado fez de um jeito. Aí você pega aqui em São Paulo, a manchete de alguns jornais prefeito briga com o governador. Quer dizer, o prefeito do município de São Paulo briga com o governador do estado de São Paulo. São do mesmo partido e tomaram decisões erradas, eu acho. Quer dizer, o governador do estado não fechou tudo o que deveria ter fechado. E o prefeito da cidade, eu tenho dito, melhor isso do que nada. Mas me desculpa, antecipar os feriados só cria essa sensação de que estamos de férias, vamos para a praia. Então, se é para parar a cidade, tem que ter a coragem de falar, nós vamos parar a cidade. Eu não vou antecipar um feriado, não vou dar a falsa sensação de que hoje é feriado para os trabalhadores. Então, olha, é para trabalhar em home office ou não trabalhar. Atividade econômica suspensa. Essa é a questão. Não teve coragem de fazer isso. E aí, bateu boca com o governador. Então, eu acho que nós vamos ter os efeitos de uma redução da atividade econômica e do número de encontros, mas bem menor do que a que nós poderíamos ter se fizéssemos o que foi feito em Araraquara. O fato é que, sem paralisação da atividade econômica, sem diminuição do número de contatos, não cai o número de casos, não cai em consequência o número de internações, não cai em consequência o número de mortos. É isso que nós estamos vivendo. Espero mais uma semana e meia, comece a cair o número de casos. Não vai cair tanto quanto gostaríamos, porque nós fizemos um isolamento meia boca. Mas eu espero que comece a cair.